Olá pessoal, meu nome é Claudenir Andrade, eu sou diretor de tecnologia aqui da Eugin e Marketing e hoje esse vídeo é com o nosso gerente de produtos Tamásia. Tudo bom, Tamásia? Tudo bom, e você? Obrigado, viu, Claudenir, pelo convite aí para fazer esse vídeo. Obrigado, Tamásia. Certamente Tamásia vai trazer alguns conhecimentos muito interessantes para a gente aqui, até porque é o seguinte, a comunidade de desenvolvedores revendas e revendas que representam software houses estavam pedindo para a gente um vídeo que explicasse melhor a i9, a i8, a diferença entre elas, as características e atendendo a pedidos, a gente trouxe nada melhor do que o gerente desses dois produtos aqui, que cuida da evolução desses dois produtos para falar dele. Tamásia, vamos lá, comenta um pouco para a gente da i8, da i9, das diferenças entre elas, a gente está ansioso para aprender aqui hoje. Claro. Bom, hoje a ideia desse vídeo é desmistificar as diferenças entre os modelos i8 e i9 Full. E eu quero começar falando da impressora i8, que é um modelo que vem nos surpreendendo cada vez mais por causa do seu desempenho e robustez. Nós temos percebido que essa impressora tem tido um índice de defeitos baixíssimo. E por conta disso, com muita tranquilidade, nós decidimos aumentar a garantia dela para 3 anos. Então, agora a garantia da impressora i8 e da i9 Full passa a ser 3 anos, na impressora toda. Guilhotina, cabeça de impressão, tudo incluso. Isso é bacana, porque assim, tem gente que dá garantia de 3 anos na impressora, e quando quebra fala, não, mecanismo não, mecanismo é 1 ano só, né? Guilhotina não, guilhotina é 1 ano só. Então é 3 anos full, na impressora inteira. Nas duas impressoras por completo. Sensacional. E a impressora i8, ela é indicada para todo tipo de estabelecimento comercial de todos os segmentos. As principais características dela são 3 interfaces de comunicação, Ethernet, USB e serial. Isso significa que ela pode ser usada em muitos ambientes diferentes, como por exemplo, desde o caixa até a cozinha do restaurante. Ela tem velocidade de impressão de 250 mm por segundo, o que é equivalente a imprimir quase o tamanho de uma régua em 1 segundo. E ela tem uma guilhotina também com vida útil para 2 milhões de cortes, ou seja, é vida útil para imprimir e cortar 2 milhões de cupons. E utiliza uma bobina de 80 mm, que é uma bobina padrão de mercado e pode ser encontrado aí facilmente nas papelarias. Tamásia, antes da gente falar das diferenças entre elas, o pessoal sempre pergunta pra gente a questão das 3 interfaces, sabe? Você falou aqui que tem serial, USB e Ethernet. Aí vale só frisar que ela já vem com as 3 interfaces, né? Perfeito. Não é assim que ela tem preparação para encaixar uma Ethernet, tirar, encaixar. Não, ela já vem com as 3 interfaces já. Atrás dela, você olha, já tem as 3 interfaces prontas já. Então, exatamente o que você disse. Coloquei na frente de caixa, por algum motivo coloquei uma outra, que seja o Eugin, claro, né? E eu quero levar aquela para a cozinha com cabo azul de rede, eu posso. Sem ter que comprar uma peça nova, um acessório novo, né? Ou seja, nela já tem as 3 interfaces já, em ambas, né? Em ambas. Bacana, Tamásia, muito bom. E agora falando um pouquinho da i9 Full, essa é uma impressora já consagrada no mercado. Inclusive ela foi a primeira impressora a oferecer essa garantia completa de 3 anos. As principais características dela são 3 interfaces de comunicação também, como a gente acabou de comentar. Ela tem uma guilhotina com vida útil para 2 milhões de cortes. A velocidade de impressão dela é 300 mm por segundo e também usa a bobina padrão de mercado de 80 mm. Excelente. Tamásia, ainda sobre a questão de velocidade, então uma é 250 e a outra é 300, né? Que, sinceramente, para o usuário final é imperceptível quase, né? É imperceptível. Quando o cupom a ser impresso não é muito comprido, essa diferença torna-se realmente imperceptível. Imperceptível, né? Bacana. Ainda sobre a interface, né? Vale a gente fazer um comentário aqui que as 2 portas USBs, elas são portas USBs verdadeiras, né? USB mesmo. Não é aquela USB peronomútil convertida para serial, né? É USB verdadeira. Pluga no Windows, ele pum! USB dispositivo printer, USB verdadeira. Isso traz velocidade de comunicação, né? Isso, exato. Bacana, Tamásia. Muito bom. Com base nisso que eu falei, né, que a gente tem comentado aqui das características das 2 impressoras, então, assim, elas aparentemente têm características um pouco parecidas. Então, o que muda exatamente do modelo i8 para o i9 Full? Então, basicamente, são 3 pontos. Primeiro, a impressora i9 Full tem um mecanismo de impressão interno todo em metal. Enquanto a impressora i8, ela tem um mecanismo de impressão híbrido, ou seja, uma parte em metal e outra parte feita em um tipo de plástico reforçado.
A impressora i9 Full, que a gente acabou de comentar, né? A impressora i9 Full tem velocidade de 300 mm por segundo, enquanto a i8 250 mm por segundo. O que na prática, muitas vezes torna-se imperceptível essa diferença de velocidade. Por último, e não menos importante, a diferença de custo. A impressora i8 ela é mais acessível do que a impressora i9 Full. E aí, Claudenir, pode surgir algumas dúvidas por parte dos nossos clientes com relação à compatibilidade dos dois modelos. Afinal de contas, a i9 chegou um pouquinho depois, né? Verdade. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como funciona essa parte da integração, né? Para o cliente que já tem uma impressora i9 ou i9 Full funcionando no software dele, bacana. Qual que é o grau de dificuldade para colocar uma i8 para funcionar e continuar rodando ali sem ter problemas? Como full que é compatível, né? Full compatível, né? A gente quer que seja full compatível, né? Exato. Antes de eu falar da compatibilidade, tá, Márcia? Deixa eu só citar um ponto que eu vejo às vezes o pessoal falando no mercado sobre impressora. A minha é Easy Load. Easy Load é quando você abre a tampa, joga a bobina e fecha. Na boa, isso é padrão de mercado, isso não é mais diferencial, né? Exato. Entendeu? Todas são assim. Todas são Easy Load, né? Isso não. A minha é Easy Load, joga a bobina e fecha. Na boa, moçada, isso é padrão. Esse básico bem feito, a gente está fazendo há muito tempo, né? Verdade. Todas as nossas impressoras, né, são Easy Load. Essas, as próximas, a evolução dessa, tudo vai ser Easy Load sempre, né? E aí, a gente está preocupado sempre em fazer esse básico bem feito. Dentro desse básico bem feito, que o Tamásio comentou aqui, tem a questão da compatibilidade. Bom, vamos falar então aqui, moçada, da compatibilidade baixo nível. O que é a compatibilidade baixo nível? É assim, eu uso ESCPOS. Cara, se você usa ESCPOS, você tá tranquilo, porque essa é ESCPOS compatível, que é a i8, e a i9 é ESCPOS totalmente compatível também. Então, se você usa a ESCPOS, eu faço comunicação direta, o meu software é missão crítica, eu gosto de conversar direto com a impressora, ver se o papel acabou, se a tampa abriu, se alguma coisa aconteceu, o meu software tem um ajuste fino entre a impressora e o software, né? E por isso eu uso a ESCPOS ali e eu faço o protocolo ESCPOS. Tem muita software house que faz isso, não tem problema, dorme tranquilo. Você vai tirar a i9, vai colocar a i8, e tem que funcionar, porque a i8 e a i9 ela tem já no seu baixo nível o protocolo ESCPOS. Bom, aí se no baixo nível o protocolo ESCPOS, né, tudo que vem em cima acaba sendo compatível também, porque se o set de comandos baixo nível bem no piso fosse diferente um do outro, tudo que você coloca em cima nasce com uma descompatibilidade, né, ou incompatível, né? Então, como os ESCPOS elas são totalmente compatíveis, tudo que vem em cima é compatível também. Então, se você usa ESCPOS for compatível, se você usa a DLL nossa, E1, tá? Que é a DLL de integração, muito mais compatível ainda, porque alguns recursos que a gente colocou na DLL já está rodando nas duas impressoras. Um recurso interessante, Tamás, que a gente colocou na nossa linha de impressoras, ele funciona assim: a Software House pega o XML da NFCE, ou pega o XML do SAT, e ele joga na DLL, e a DLL com a impressora cospe o cupom já prontinho, cara. Perfeito. Com QR Code, com tudo, ele tem que ficar desenhando o cupom. Item, Coca-Cola, aí tab, volta aqui, o preço, o QR Code, o número. Não precisa. Ele só pega o XML bruto, do jeito que vem do Cefaz, joga para a DLL e a DLL transforma aquilo numa DANF impressa, já com código de autorização e tudo já. Tanto na i8 quanto na i9, a nossa DLL é uma das poucas DLLs do mercado que tem essa funcionalidade de alto nível, full compatível nas duas. Eu uso, por exemplo, a CBR. Não tem problema, porque no baixo nível a CBR usa ESCPOS, então está compatível as duas, né? Então, se você tem um cliente hoje que usa a i9 e ele quer mudar para a i8, ou vice-versa, até a revenda pode fazer isso. Não precisa acionar a Software House para mudar, para compatibilizar. A própria revenda, ela chega lá, instala a i8, instala o driver e boa. Aí o nível máximo de compatibilidade, moçada, chama-se Spooler. A Spooler, que é instalar como uma impressora padrão do Windows, aí é o nível máximo de compatibilidade, porque o software não está mandando imprimir na impressora, está mandando o Windows imprimir. O Windows é que se vira para mandar para impressorinha. E as duas têm driver Spooler. As duas você instala como impressora padrão do Windows. Com isso, quando o teu sistema mandar imprimir, o Windows é que vai se virar para ver qual é a impressora padrão e vai mandar. Se for uma i8 ele vai mandar, se for uma i9 ele manda. Então, percebeu que a compatibilidade é de baixo para cima, né? Já nasce compatível no baixo nível, ESCPOS. Aí a DLL também fica compatível, porque herda essa compatibilidade.
Depois o spooler fica compatível, então ele é full compatível, não precisa perturbar o desenvolvedor, não precisa perturbar a revenda, a software house, e a revenda pode fazer isso, a própria revenda. Ela chega lá e fala, você está usando aqui uma i9, tá bom, você quer colocar essa i9 na cozinha e colocar uma i8 aqui? Ah não, mas é i9, tudo bem, tira a i9, coloca a i8, instala o driver e roda, porque é full compatível. Não precisa fazer homologação de novo, não. Então quem já tem uma i9 funcionando... Está homologado. Está homologado. Está homologado. Excelente. Essa palavra que o Tamassi usou é fundamental, o tal da homologação, né? Às vezes a revenda fala assim, não, mas a i8 não está homologado com o software. Não precisa homologar, principalmente se você usa o Windows, né? Porque isso já está homologado pelo Windows, vamos chamar assim, pelo próprio spooler. Não precisa. Tira uma, coloca outra e seja feliz com a impressora i8 e i9. Tamassi, tem mais algum item, algum comentário que você queira fazer para os nossos parceiros de software aqui sobre a i8 e a i9? Bom, das impressoras, acho que basicamente a gente cobriu os principais pontos. Acho que era muito importante a gente contar para o mercado essa questão da compatibilidade entre as impressoras, da não necessidade de homologação quando tira um modelo e coloca o outro, por exemplo, né? E basicamente é isso. Da minha parte, eu só quero dizer para terminar que na hora de escolher uma impressora térmica de cupom ideal, é muito importante levar em consideração, além do custo, do prazo de garantia, mas também todo o suporte e assistência que você vai precisar para fazer a integração delas com o seu software de automação comercial. E isso você encontra aqui na Eugin com o Claudenir, com esse time de feras aí. Perfeito, nós temos um time aqui de feras esperando você, Software House Revenda, para a gente fazer essa integração junto. E se você, revenda, quiser instalar uma i8 ou uma i9 e uma anterior i8 ou anterior i9, liga para a gente te ajuda, instala junto e você vai ver que é totalmente compatível. Tá, Márcia? Sensacional. Estou muito feliz de esclarecer isso para o mercado. Eu também. As software houses estavam perguntando isso, as revendas também, então esse vídeo aqui vai ser muito útil para software house que é revenda e revenda que representa uma software house. Eu acho que é um presente para a comunidade, né? A gente entregar produtos compatíveis que não dá trabalho para eles, né? Sem dúvida. Esse é o nosso objetivo, sempre facilitar a vida dos nossos clientes. Exato, porque no final todo mundo quer vender. E a gente não pode ter impedimento técnico para que a venda aconteça. Tá, Márcia? Obrigado, viu, amigão? Obrigado, viu? Valeu, viu? Obrigado. Valeu. Falou, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.